Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus nos envolva nessa hora. Sim, sempre. Bem, hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre a oração dominical. A oração dominical é sem dúvida o mais perfeito modelo de prece. Porque é uma oração que resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o seu próximo, né? Porque nela há, nessa oração, a adoração, a submissão e a súplica. Então nós vamos fazer uma análise dessa oração sublime, né? A oração começa assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Muito bem. Nos primórdios da civilização, havia a crença em vários deuses, não é mesmo? Eram os deuses pagãos. Então tinha o deus do trovão, o deus do fogo, o deus da água, tinha vários deuses. Sim. E eles faziam, as pessoas naquela época, faziam oferendas para esses deuses e sacrifícios também, para acalmar a ira desses deuses. Então, a princípio, essas oferendas eram frutos, depois passou a ser animais, e por fim veio o sacrifício humano, que geralmente era um sacrifício de crianças e de mocinhas que eles faziam. Passou-se muito tempo e veio a época de Moisés. Moisés veio apresentar um Deus único. Mas esse Deus que Moisés trouxe ainda era um Deus bravo, um Deus violento, um Deus que punia. No Antigo Testamento nós vamos encontrar lá Jeová, o Senhor dos Exércitos. E esse Deus escolheu para si um único povo e desprezou os demais. Então não era à toa que os homens aí dessa época, eles eram brutos e cruéis. Não podia ser diferente, né, gente? Mas passou-se aí mais um bom tempo e veio o Cristo, né? Quando o Cristo desceu à terra, ele veio nos apresentar um Deus diferente. Um Deus infinitamente bom, um Deus justo e um Deus imparcial, né? Um Deus que era um pai, olha só. Era um pai compreensivo, que não castigava mais os seus filhos, mas sim educava. Quando Jesus diz, Pai nosso que estás no céu, ele está nos dizendo que o Pai é de toda a grande família humana. Não é de um povo. Ele é Pai de todos, né? E não de alguns escolhidos. Todos os homens e os animais são filhos de Deus. Não importa a raça, a religião, não importa a classe, todos são filhos amados de um único Deus. Por isso, que seja o seu santo nome louvado e bendito por toda a terra, assim como por todo o universo afora. Não é mesmo?
E aí vem a segunda parte. Venha a nós o vosso reino. Venha a nós o vosso reino. O reino de Deus é um lugar circunscrito, gente? Não, né? O reino de Deus não é um lugar circunscrito. O reino de Deus está no nosso íntimo. Isso. Mesmo? O que precisamos fazer para nos tornarmos súditos desse reino? Jesus disse que nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Então, veja aí que não adianta, eu tenho tal religião, eu assim, eu assado. Não, você tem que seguir os preceitos divinos. Jesus disse, vinde, benditos do meu Pai, o reino que vos está preparado desde o princípio do mundo, porque eu tive fome e me destes de comer, eu tive sede e me destes de beber. Eu era hóspede e me recolhestes. Estava nu e me cobristes. Eu estava enfermo e me visitastes. Estava no cárcere e viestes ver-me. Na verdade vos digo que quantas vezes fizestes isto a um destes meus irmãos mais pequeninos, é a mim que fizestes. E eis que se levantou um doutor da lei e disse para o tentar: Mestre, que hei de fazer para entrar na posse da vida eterna? E Jesus lhe disse: Que é o que está escrito na lei? Como a lês tu? E ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus lhe disse: Respondestes bem, faça isso e viverás. Aí que vem a dificuldade. Fazer isso, né? Fazer isso aí. Isso, faz isso, né? Então, gente, nossa entrada no reino de Deus depende tão somente de possuirmos as qualidades morais do homem de bem. Aí que está, né? O homem de bem, que é aquele que pratica a lei de amor, de justiça e caridade. Parece simples, mas não né? Nós somos uma centelha divina. E embora o reino de Deus esteja em nós, muitas vezes nós não estamos no reino de Deus. Por quê? Ele está em nós. Porque as nossas imperfeições, os nossos interesses mundanos, tudo isso vão abafando essa centelha divina que nós temos dentro de nós. E é preciso que a gente pratique a lei de Deus, de amar ao próximo como a ti mesmo. Ah, mas é difícil. É difícil, mas é necessário. Porque quando a gente consegue pôr essa lei em prática, o egoísmo e o orgulho, que são as grandes chagas da humanidade, que atrapalha tudo, essas duas chagas são banidas. E aí tudo fica melhor, tudo fica em harmonia, não é? Porque não dá pra gente dizer, eu sou cristão, eu sou crente em Deus, mas as minhas atitudes desmentem. Né? Então, o reino de Deus só estará de fato estabelecido dentro de nós quando nós praticarmos o amor ao próximo. Né? É difícil? É, mas não é impossível. Né? Temos que viver de acordo com as máximas do Cristo. Né? Porque aí sim nós vamos conseguir
edificar esse reino em nós, né? E aí a nossa alma, com o reino de Deus em nós teremos a alma mais tranquila, em paz, em harmonia, equilibrada, né? Fortalecida, de maneira que pode vir todos os transtornos exteriores, pode vir todas as tempestades exteriores que não vão ser capazes de nos desestabilizar, né? Nós ficaremos ali em paz, em harmonia, apesar de todo o transtorno exterior que vier, né? Essa é a fortaleza de se edificar o reino de Deus dentro de nós. Mesmo? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E aí a gente pergunta, mas espera lá, qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é o bem-estar e a felicidade de todos os seus filhos, sem exceção. Nós somos crianças espirituais e muitas vezes nós não sabemos pedir. Muitas vezes nós pedimos contra nós. Achamos que aquilo é maravilhoso, que aquilo é a solução dos nossos problemas, que aquilo é o melhor para nós e pedimos contra nós, porque não sabemos pedir. Então, quando a gente diz assim, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, nós estamos entregando na mão do Pai certas decisões. E isso é um ato de submissão e humildade, de confiança plena de que o Pai vai nos conceder o melhor, porque é o bem que Ele deseja a todos nós, é a felicidade que Ele destinou a todos nós, não é? Tudo está dentro de um esquema perfeito, um esquema divino. Nós estamos todos sujeitos à lei de justiça, à lei de ação e reação, à lei do progresso, que são leis universais que conspiram a nosso favor. Está tudo dentro do esquema. Quando nós passamos por certas situações difíceis, geralmente são consequências de ações equivocadas de vidas passadas, né? Porque a lei de justiça diz que cada um é responsável pelas consequências dos seus atos. Então, cada um, como disse Jesus, cada um vai colher de acordo com o que plantou. Então, certas coisas, certas situações que nós passamos, a culpa é de Deus? Não, a culpa é nossa. O Pai quer o nosso bem, o Pai quer a nossa felicidade, mas nós temos o livre-arbítrio que Ele nos deu, que é a livre escolha. E muitas vezes a gente escolhe algo ruim. Aí eu prejudico o outro, eu magoo o outro, né? Eu machuco o outro. E aí? E aí eu tenho que reparar essas faltas, né? E muitas vezes o resgate de algo ruim é doloroso. Eu tive a escolha, eu podia ter sido boa, mas eu preferi ser ruim. A consequência de algo ruim é ruim. Não é mesmo? Então, eu tenho que colher o que eu plantei. Eu plantei espinho no lugar de flor. Eu podia plantar flor. A escolha era minha. Mas eu escolhi espinhos. Agora, estou machucando minhas mãos colhendo os espinhos. A culpa é de quem? Minha. Eu plantei. Né? Então, que nós possamos repetir com o salmista: eu amo a tua lei, Senhor, e os teus preceitos são a minha delícia. Né?
Entreguemos sempre na mão do Pai. Uhum. Não sabemos a solução, não sabemos direito o que fazer. Na dúvida, Pai, seja feita a tua vontade. Porque a vontade dele é perfeita. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Aqui Jesus vem nos ensinar a pedir não somente o pão material que é destinado ao sustento do nosso corpo físico, mas também o alimento da nossa alma, né? A gente precisa do alimento da alma. Tudo quanto seja indispensável ao nosso crescimento moral, para a realização do reino de Deus em nós, é alimento da alma, né? Então, nós devemos conhecer individualmente o que é o bem. Para quê? Para cultivá-lo, assim como as consequências do mal, para nós evitarmos o mal. Isso. A gente precisa, são experiências para nosso crescimento, né? Nosso crescimento moral. Assim, quando suceder que, apesar da nossa diligência e operosidade, nós não conseguimos escapar a situações de pobreza, por mais que a gente se esforce, por mais que trabalhe, por mais que batalhe, por mais que você lute, você leva uma vida difícil, uma vida sempre minguada, né? Não coloque a culpa em Deus. Ah, Deus não gosta de mim. Ele ama mais aquele lá que dá de tudo para ele e menos para mim, né? Aquele ali trabalha pouco e tem muito. Eu trabalho muito e tenho pouco, né? Aí a gente acha que está sendo injustiçado. Não. A gente deve aceitar as situações sem revolta, né? Porque cada um está dentro de uma experiência diferente. Eu preciso passar pela experiência da pobreza, da simplicidade, para que eu aprenda a ser humilde, simples. Eu preciso. Eu preciso quebrar o meu orgulho. Eu já fui aquele que mandou. Eu já fui aquele que viveu na opulência, na riqueza, no conforto, no bem bom. Eu já fui. E aquilo me acrescentou alguma coisa ou eu me perdi em uma vida passada? Sim. Quando eu fui rica, será que eu não me perdi? Não me tornei uma criatura dura de coração? Não me tornei uma criatura orgulhosa, egoísta, avarenta? Sim. Será que não? Sim. Então, aí eu me prejudiquei. Então eu venho numa outra vida, na pobreza, na dificuldade, para que eu aprenda a ser humilde, a ser boa de coração, né? E isso é uma dádiva de Deus. A bendita oportunidade do recomeço, de você voltar numa nova existência e refazer os seus caminhos, não é? Para que você aprenda as virtudes que você ainda não possui. Não é mesmo? Então, quando a gente pede o pão nosso de cada dia, nos dai hoje, nós também estamos pedindo o alimento da alma, não é? Que é a lei do Pai. Que nós devemos aprender a cumprir, né? Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus, disse Jesus. E é isso aí. A gente precisa da palavra divina na nossa alma, na nossa consciência, no coração e na nossa atitude diária, né?
Continuando. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Pois bem, aqui Jesus vem nos apresentar a lei do dar e receber. Ai, ai, ai. É a lei do dar e receber. Segundo a qual, essa lei, cada um recebe da justiça divina exatamente de acordo com o que deu ao seu próximo. Né? Então, aqui nessa passagem da oração dominical, há uma condição para se ser perdoado. Qual é essa condição? Perdoar o outro. Que a gente perdoe o outro. Né? Não dá para irmos com a nossa carinha de pau, passadinha um pouquinho de lustramóveis, né? Faz lá uma coisa errada, uma coisa bem grave, bem séria, né? E a gente vai lá pedir perdão para Deus. Mas vem alguém e pisa na bola com a gente. Não era uma bola muito grande, era uma bolinha pequena, mas a gente já... Não quero nem saber. Né? Tem gente que passa 20, 30 anos, lembra quando fez assim, fica lembrando ainda de coisa que já foi, já está sepultada, para quê? Né? Mas fica ali guardando aquela mágoa do outro, não perdoa, remoendo. Para quê? Isso aí. Mas aí eu vivo pisando na bola, e bolas muito maiores. E vou lá pedir perdão com a cara de pau. Só que tá aqui a condição na oração dominical. Perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. Aí está, é uma condição. Não dá para querer que Deus nos perdoe, mas o Pai perdoa, mas eu não. Eu não tenho obrigação de perdoar. Exatamente. Não é assim não. Se não formos capazes de perdoar aqueles que nos ofenderam ou prejudicaram, também não seremos perdoados das ofensas ou prejuízos com que tenhamos agravado a situação do nosso semelhante. Né? Não tem não. Então, enquanto nós formos rancorosos, vingativos, né, haveremos de estar sujeitos às sanções correspondentes. E só quando nós perdoarmos plenamente aos que hajam mal conosco é que as bênçãos celestiais haverão de envolver os nossos corações com paz e com felicidade. Olha aí. Então, que a gente possa refletir que não é brinquedo não, né? A próxima passagem é: não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Esta última parte do Pai Nosso, ela envolve uma questão muito séria. Que questão séria é essa? As tentações. Lembrando sempre que as tentações já existem dentro de nós. Porque a impressão que nós temos quando falamos em tentações é que vem de fora para dentro, não é assim? Mas não. Porque a tentação já está dentro de nós. Pelo seguinte, se eu já tenho a tendência ao vício de beber bebidas alcoólicas, se eu passar na frente de um bar, o bar é uma tentação para mim. Mas se eu já não tenho isso, eu não tenho essa tendência a tomar bebida alcoólica. Eu posso passar na frente de um bar como se fosse qualquer outro lugar. Eu não vai me afetar em nada, não é? Se eu já tenho a tendência a furtar as coisas alheias,
alguém esquecer um telefone celular em cima do caixa eletrônico, quando eu for usar, aquilo ali já para mim é uma tentação, se eu já tenho essa tendência de furtar o que não é meu. Não é assim? Agora, se eu não tenho essa tendência de furtar o que é dos outros, eu vou achar o telefone, o que eu vou fazer? Eu vou levar lá no banco, dentro, bato lá, peço pro vigilante, olha, se alguém vir procurar, alguém esqueceu isso aqui em cima, não é? E devolvo. Então, gente, as tentações, elas já estão em nós. Entende? E o que vem de fora vai nos chamar mais. Vai encontrar sintonia, né? A tentação não é algo que está fora, ela está dentro. Sim. Então a gente tem que cuidar de dentro. Não é mesmo? Tem que pedir ao Pai que nos ajude, que nos dê força, discernimento, para nós vencermos estas más tendências, né? Essas más inclinações que já vêm nos acompanhando de muitas e muitas eras. Porque os nossos defeitos nem sempre são dessa atual existência. São hábitos negativos que nós trazemos de muitas e muitas vidas. Está arraigado no nosso interior, no nosso espírito. E aí dá trabalho para se livrar, né? Por isso a gente pede para o Pai, né? Pede forças para vencer as tentações. Livrar também de todo o mal, porque muitas vezes o mal ainda está dentro de nós. Né? Porque quando a gente fala também do mal, parece que é uma entidade ruim que está fora. Não. Sim, tem, isso tem. Mas muitas vezes o mal também está em nós. Nós temos as más tendências, os maus hábitos, né? Então precisamos vencer o mal que está dentro de nós. Então quando a gente pede, Pai, livrai-nos do mal aqui, é um mal que está fora e está dentro de nós. Né? E que se faça sempre. Quando a gente fala assim seja, nós estamos dizendo que se faça a sua vontade. Tudo isso que eu pedi, se for possível, que o Senhor faça por mim. Né? Então que assim seja, né? Que o Pai possa nos amparar sempre nas nossas debilidades, nos dando forças, nos dando coragem para vencermos as nossas imperfeições, para nos corrigirmos, nos melhorarmos, para praticarmos a sua lei, né? Amando o próximo como a nós mesmos. Ok, gente? Então que assim seja. Assim seja.